Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente continua, né, aquela nossa série sobre a Confissão de Fé de Westminster. Isso, explorando o que os presbiterianos creem. Exatamente. E hoje o foco é num texto do Gordon H. Clark sobre o capítulo 13 da Confissão. O tema Santificação. é um tema central, sem dúvida. Claro que pega a confissão, que é assim um documento-chave para os presbiterianos, Uhum. mas ele argumenta, e eu concordo, que o que ela diz sobre santificação serve para muito mais gente, sabe? Ele meio que descomplica a doutrina. E ele diferencia de outras visões, né? Você mencionou isso. Sim, ele contrasta com, por exemplo, os pietistas, que eram mais quietos, focados na devoção, e também com alguns grupos de santidade, talvez com mais ênfase na emoção, na experiência. Entendi. A questão então é o que é ser santo para essa tradição reformada, segundo a confissão, e a leitura do Clark. Exato, essa é a pergunta. Tá, então vamos mergulhar nisso. A confissão ela define santificação como algo real, pessoal mesmo, né? Isso, acontece com quem... Com aqueles que Deus chamou e regenerou. É tipo quem recebeu um coração novo, um espírito novo. Certo. E como acontece? Pelo poder, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, e também, claro, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que passa a morar na pessoa. Então não é só uma ideia, tem efeito prático. Totalmente. A confissão fala que o domínio do pecado é quebrado. Sabe, aqueles desejos ruins, as concupiscências, eles perdem força. E as coisas boas, as graças, ficam mais fortes. Exatamente. As graças salvadoras são fortalecidas. É algo que pega a pessoa inteira. Mas olha, tem um porém importante que a própria confissão aponta. Qual? Na seção segunda, ela diz que essa santificação, essa obra, ela é imperfeita aqui, nesta vida. Ah, sim. Aquela ideia da luta, né? Isso. Uma luta constante. Carne contra espírito. Não é perfeição instantânea. E aqui a análise do Clark fica, para mim, bem interessante. Ele insiste muito na ligação entre justificação e santificação. Fundamental essa conexão. Porque tem aquela distorção, né? Quase uma caricatura. Ah, fui justificado, tô livre da lei, então, oba, posso pecar à vontade. É um erro crasso. Clark rebate isso bem, até citando um hino antigo, se não me engano. A ideia é que Cristo morreu pelas duas coisas. Para nos perdoar, sim, mas também para nos fazer bons. Não é uma coisa ou outra. Não mesmo. E não é nenhum mas, tipo, fui justificado, mas agora tenho que ser santo. E nem só um e, como se fossem duas coisas separadas acontecendo em paralelo. Então, como ele coloca? Ele usa a palavra portanto, bem na linha de Romanos 6. Fomos justificados pela fé, portanto, por causa disso, somos chamados e capacitados para a santidade. É uma consequência direta. Faz sentido. Ele usa uma analogia, né, da porta e do caminho. Isso. A justificação é a porta estreita que a gente entra pela fé. E a santificação é o caminho apertado que a gente segue depois de entrar rumo à glória. Então aquela pergunta lá de Paulo em Romanos 6, vamos continuar pecando para a graça aumentar, é um sinal de que a pessoa não entendeu nada da justificação, certo? Exatamente. Se você se uniu a Cristo na morte dele para o pecado, como pode querer continuar vivendo no pecado? Não faz sentido, é uma contradição na prática. Uhum. E o Clark também deixa claro que essa santificação não é um passe de mágica, né? Não é instantâneo. De jeito nenhum. A confissão fala em crescimento, em subjugar a corrupção que ainda resta. É um processo. Filipenses fala em desenvolver a salvação. Aquela passagem sobre operar a salvação com temor e tremor. Essa mesma. E Hebreus fala de uma corrida que exige paciência, resistência. É uma luta, envolve esforço nosso cooperando com Deus, que trabalha em nós. A vida cristã é ativa contra o pecado. E não só contra os pecados grandes, tipo assassinato, roubo. Ele dá exemplos mais do dia a dia, né? Sim, exemplo bem práticos. Tipo a tentação de sonegar imposto. Mesmo que você ache o imposto injusto. Lembrei, ele cita Jesus mandando pagar o imposto a César, né? Mesmo sendo o Império Romano. Exato. Mostra como a santificação entra nessas áreas concretas. Ele também tira da Bíblia outros exemplos. Ser hospitaleiro, ter empatia. Aquilo de se alegrar com os que se alegram. Isso. Evitar tratar as pessoas com favoritismo dentro da igreja. Cuidar bem da própria família. Ser alguém que consegue ensinar. Ter domínio próprio. São coisas bem práticas mesmo. São. E ele até faz uma observação cultural interessante, meio que sugerindo que talvez uma postura mais
contemplativa, devocional, esteja mais perto desses ideais bíblicos do que um certo ativismo que às vezes transforma a igreja num clube social, sabe? Entendi. Então, resumindo a visão do Clark, baseada na confissão, a santificação não é um opcional, um extra. Não. É a consequência natural e o propósito da justificação. É a jornada da vida toda, Uma jornada imperfeita aqui, né? Mas real. imperfeita, mas real. De crescimento para ser mais parecido com Cristo, em tudo, nas coisas óbvias e nas mais sutis. É o caminho do cristão depois de passar pela porta da justificação, como ele disse. Perfeito, é trocar de mestre, né? Deixar de servir ao pecado para servir a Deus. E aí produzir fruto para a santidade. E ele termina com aquela citação forte de Romanos 6:23. Sim, sobre as consequências dessa escolha. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. Uma conclusão que coloca os dois caminhos em contraste total. É, uma síntese bem poderosa mesmo. Fica aí a reflexão, né? Onde é que essa luta pela santidade, essa busca por refletir Cristo, tá pegando no nosso dia a dia, talvez nas áreas que a gente nem percebe tanto.